Glória a Deus. Ouve Deus, a paz do Senhor. Glória da palavra. Vamos cantar um louvor para nós irmos para a palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele que Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja luz, pois notório, varões irmãos, e por esse se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos convinha, nós somos sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mais sublime do que os céus. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Ele é mais sublime do que os céus. Querido Pai, cuide de nós e nos ajude a entender esta palavra. Eu convido você para participar da palavra do Senhor. Hoje nós estamos, irmãos, pregando aqui no livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 26. Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 26. Eu convido você para pegar sua Bíblia e nos acompanhar, viu?
1451 antes de Cristo, né? O ministério de Josué. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cometeram transgressões, né? Os filhos de Israel. No anátema. Porque Acã, filho de Carmir, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Glória a Deus. O pecado, como veremos, foi a causa, se um só membro da comunidade de Israel violasse as leis específicas dadas por Deus, impostas sobre eles, o corpo inteiro seria responsável por seu pecado. Até que, se purgasse com um ato público de restituição. Portanto, Paulo considera, ou considerou, Paulo não está mais aqui hoje, né? A igreja de Corinto como corrompida pela presença de um só delinquente, né? Até que eu fosse exposto publicamente, ou se arrependesse. Existem algumas evidências que ele sim se arrependeu. Primeiro, Coríntios 5:2 e 6:7, né? Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Santo era Deus, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, você acredita? 1 Coríntios 5:2. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver o que aqui. Ou seja, estáis inchados em um e nem ao menos vos entristecestes, né? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, né? Agora nós vamos ver o versículo 6 e 7 do 1 Coríntios. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por quê? Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, né? Agora, Hebreus, ou não, 2 Coríntios 2:4-11. No mesmo capítulo, né? Só botar um pouquinho atrás. Glória a Deus, aleluia. 2:4-11. A minha palavra, a minha pregação não consistira em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para
que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem, glória a Deus, aleluia, aleluia, dos príncipes deste mundo, que se aniquila, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos homens, ou seja, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subira ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? E qual que nele está? Glória. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus. Está vendo? Santo é Deus. Glórias a Deus, aleluia. Está escuro hoje lá o vídeo lá, não sei se. Glória a Deus. Versículo 12. E Josué enviou homens desde Jericó a Ai, que estava junto a Bet-Ave, para o lado oriental de Betel. E lhes falou, dizendo: subi e espiai a terra. E eles subiram e espiaram a Ai. Se Josué tivesse orado a respeito de Ai, e parece que ele não o fez, assim o pecado teria sido descoberto imediatamente e a derrota evitada. O perigo depois da vitória é evidente, devido o sentir-se muito seguro. Glória a Deus. De si mesmo, em tal ambiente, facilmente se esquece de orar, né? Nós esquecemos também no dia de hoje. 3. E voltando-se a Josué, disseram-lhe: não suba todo o povo, mas suba com 3.000 homens, e tomarão a Ai. Não fadigueis todo o povo ali, as pessoas em Ai, né? Porque são poucos. Josué 7, 9. Nós vamos passar lá na frente. E subiram lá do povo com uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. 5. E os homens de Ai feriram deles como que uns 36 homens, e os seguiram desde a porta até sabirem
Zarim, né? E os feriram na descida. Por isso, se dissolveu o coração do povo, se tornando como água. O pecado escondido foi a causa deste fracasso. Na vida de vitória, Deus é a inesgotável força do crente. Ele não tem nenhuma outra força, mas Deus não pode dar essa força se o pecado é completado. Se viesse, né? Ou seja, né? Ele teria negado a sua própria natureza, que é a santidade. Quando ele atua em poder no meio do seu povo, ele tem que atuar em harmonia com a sua própria natureza. E dali tem que julgar o pecado no acampamento de Israel. Com o mesmo furor com que ele julgou a cidade de Jericó. Esse julgamento, em ambos os casos, foi a morte. O pecado por ser vencido na vida do crente. Só quando o crente olha exclusivamente a Cristo e a cruz. É na cruz onde o pecado foi tratado. E só a cruz. Quando o crente, nós crentes, põe a nossa fé exclusivamente em Cristo e a cruz, e tem que ser em ambos, o Espírito Santo logo opera poderosamente no coração e vida de nós cristãos, ou do homem cristão, ou da mulher cristã, lhe dando a vitória plena. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? No 2. E 1 Coríntios 1:17 e 18. Vamos lá? Nós já estamos aqui, né? 1 Coríntios 1:17 e 18. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Glória a Deus, aleluia. O versículo 18 agora. E 21 e 23. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, né? Olha o que Deus faz, né? Glória a Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o credor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Né? Olha o que Deus está dizendo aqui, né? E versículo 23, vai falar aqui, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, amém? Colossenses 2, 14, 15. Mas tem Gálatas
Vamos ver aqui no livro de Galatas 6 e 14. Vamos ver aqui. O que ele está dizendo aqui? Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Agora, Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. 2, 14, 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus, né? Versículo 6, ou seja, versículo 6 de Josué 7, né? A leitura vai no versículo 6, viu, irmãos? Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitara pó sobre as suas cabeças. Eles davam conta que algo andava mal, muito mal, mas não sabia o que era. Como se diz? Pelo visto, eles não tinham orado a respeito da situação em Ai, antes deste momento. Se o tivesse feito, a vida de 36 homens teria sido poupada. Glória. 7. Josué disse: Senhor Deus, por que passastes este povo no Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruírem? Melhor que tivéssemos ficado da outra parte do Jordão. 8. Senhor, que direi, já que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? 9. Porque os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão e nos cercarão e riscarão o nosso nome de sobre a terra. E então o que farás tu por ter grande nome? Não se requer muito para que até a fé do mais forte santo como Josué seja debilitada. Ele acabou de presenciar um dos maiores movimentos de Deus na história do homem: o abrir do rio Jordão e a destruição da cidade de Jericó, sem perder nenhum só israelita. Então, por que agora? Interroga ao Senhor. Se houvesse um problema, não será por culpa do Senhor, mas sim por nossa culpa. Amém? 10. E o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque te prostras assim sobre o teu rosto. 11.
Israel pecou e quebrantaram a minha aliança que eu lhes tinha ordenado, pois tomaram do anátema e até furtara e também mentira e até o guardara entre a sua bagagem. Entretanto, o Senhor não disse a Josué quem era. 12. Por isso, os filhos de Israel não poderão estar diante de seus inimigos, mas sim, diante de seus inimigos, retrocederão, porquanto vieram a ser amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não destruirdes o anátema do vosso meio. Ao ponto e simples, Deus não pôde abençoar o pecado. E este é um dos maiores exemplos que jamais se poderia conhecer. Se Deus não pôde abençoar Israel nesse tempo, devido ao pecado, Ele não nos abençoará. Agora, se formos culpados da nossa causa, você continua fazendo o que você acha que tem que ser feito do seu jeito, é pecado, né? Ó, cuidado com a cara, né? 3. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz: assim, anátema há no meio de ti. Israel, não poderás estar diante dos teus inimigos, até que tenhais tirado o anátema do meio de vós. Desgraçadamente, milhões de cristãos modernos entram na mesma categoria. O anátema pode estar em muitas categorias. A única maneira que isso pode ser derrotado é quando o cristão expressa a sua fé exclusivamente em Cristo e o que Cristo tem feito na cruz. Assim, somente assim, pode e poderá o Espírito Santo operar dentro da vida. E é somente quem pode tirar o anátema. Romanos 6, 3 a 14. Diversas vezes eu fiz reverências nesta passagem. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos
a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? 1 Coríntios 1, 17 e 18 novamente. Agora, 1, 17, 18 e o 23. Olha. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. No 23, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É escândalo para um e loucura para o outro, né? Novamente, Galatas 6,14. Vamos lá? Glória. Mas longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Versículo 14. Vos chegareis, pois, amanhã por suas tribos, e a tribo que o Senhor tomar se aproximará por suas famílias, e a família que o Senhor tomar se aproximará por suas casas, e a casa que o Senhor tomar se aproximará homem por homem. 15. E o que for pego com o anátema será queimado a fogo. Ele tudo o que tem, porquanto quebrantou a aliança do Senhor e cometeu maldade em Israel. Apedrejado até a morte e logo queimado com fogo, pois nessa época era assim o sistema. Hoje não, porque o Espírito Santo a converter Jesus, o Espírito Santo purifica. Os inimigos do Senhor afirmaria que tal ato é bárbaro. Entretanto, a verdade é o pecado que é bárbaro, porque permite que Satanás venha a roubar, matar e destruir. João 10:10. O diabo não vem a roubar, a matar e a destruir. As destruições foram dadas e bem claras a todo o exército de Israel, que nem espólio fosse tirado de Jericó pelos soldados ou por qualquer das tribos de Israel. Portanto, ao desobedecer, isto foi fazê-lo assim, como que no rosto de Deus, com resistência e arrogância, que se permitisse que continuasse, destruiria a Israel se alguém tiver uma enfermidade contagiosa, não é cruel, e porém quarentena, onde não poderá infectar a outros. De fato, assim, não, o Senhor não era cruel no que ele requereu. Ele teria sido cruel se não fizesse assim.
16. Josué, pois, levantando-se de madrugada, fez-se aproximar a Israel por suas tribos, e foi tomada a tribo de Judá. Como o Senhor informou a Josué disto, não nos disse. 17. Fazendo-se aproximar a tribo de Judá, foi tomada a família de Zerá. Fazendo logo aproximar a família dos de Zerá, pelos homens foi tomado Zabedi. Uma vez mais, de algum jeito, o Espírito Santo disse a este 18. E fazendo-se aproximar a sua casa, homem por homem, foi tomada Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, dá glória agora ao Senhor Deus de Israel, e lhe dê louvor, e me declare agora o que tens feito. Não me encubras isto. E Acã respondeu a Josué, dizendo: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e tenho feito assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos um manto babilônico muito bom e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, o qual cobicei e tomei, e eles que estão escondidos debaixo da terra, no meio da minha terra, e o dinheiro debaixo disso. 22. Josué então enviou mensageiros, os quais foram correndo à tenda, e eis que estava tudo escondido em sua tenda, e o dinheiro debaixo disso. 23. E tomando todas as coisas do meio da tenda, trouxeram-nas a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram diante do Senhor. 24. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e o dinheiro e o manto e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e o levaram tudo ao vale de Acó. 25. E diz Josué: por que nos perturbastes? Te perturbará o Senhor nesse dia. E todos os israelitas os apedrejaram e os queimaram a fogo, depois de apedrejados com pedras. Babilônia. E o dinheiro tem uma atração odiosa para o cristão. Ele descobre essas coisas em conversas que o rodeia com Acã as encontrou em Jericó. E o seu coração as cobiçou. Explica a debilidade da igreja moderna. Esses pecados nos dão o prazer, em lugar de confessá-los e abandoná-los. Deus, portanto, retirou o seu poder e resultou em debilidade e em derrota total. O companheirismo com Deus só se pode gozar se observarmos a separação resulta de toda a iniquidade. Acã fez envolver consigo mesmo toda a sua família
na mesma ruína. O uso do plural no texto hebraico sugere que eles, como Safira, estavam inteirados do roubo. Atos 5, 1 e 2. Vamos lá. Atos 5, 1 e 2. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, uma mulher vendeu uma propriedade e esteve perto do preço, sabendo também sua mulher. E reteve parte do preço, desculpa. Sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou nos pés dos apóstolos, Deteve uma parte e levou outra parte. Roubaram, Negaram. Versículo 26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até hoje. E assim o Senhor se apartou da ira do seu furor. E por isso foi chamado aquele lugar o Vale de Acó, até ao dia de hoje. Mesmo que o descobrimento e julgamento do pecado seja penoso, mas se houver fidelidade com o trato disso, então a graça dá tanto a bênção como a vitória. E o Vale de Acor chega a ser uma parte de esperança. Os versículos 2, os 2 e 5, versículo 2 e 5, deve se temer. Enormemente o pecado, mas nem a sua amargura, nem o seu castigo deve ser temido. Quer dizer, se forem apropriadamente confessados. João, primeira epístola universal do apóstolo João 1:9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Por quê? Precisamente é neste ponto que Deus reata a sua vitória. Deste modo, restaurando o companheirismo com o seu filho errante. Que o leitor saiba que Israel estava sobre a lei, enquanto isso, na atualidade, estamos sobre a graça. Ao observar o que é a lei e como ela tem que ser cumprida, deve causar a todo o cristão retração de envolver-se na lei, se o cristão tenta viver por lei, o que desgraçadamente a maioria da igreja moderna está tentando fazer lei a propósito, protegendo pelo homem, mas ainda a lei não obstante já está posta sobre a sua maldição. Gálatas 3:10. E certo é que não é a maneira que todo crente tem vontade de viver. Esta é a dispensação da graça
E a graça vem do Filho de Deus em um fluxo contínuo, interrupto, no qual é a única maneira em que nós podemos viver com êxito por Deus, quanto o crente põe a sua fé exclusivamente em Cristo e a cruz. Isto é, nós crentes temos que pôr a nossa fé exclusivamente em Cristo e a cruz, viu? Isto é, imprescindível. Gálatas 5. Agora nós vamos pegar aqui Gálatas 3, 10 e 5. Três e 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É por isso que nós temos que crer em vez de praticar ela, crer no que Jesus fez, né? E viver pela graça. Gálatas 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma. Mas o quê? Mas sim a fé que opera por amor. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Vou ficar aqui, viu? Chegou o fim. Deus, A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações, desde agora para todos sempre. Amém? Você acredita que Deus é com você? Que Deus é conosco?